para compartilhar, é só conversar comigo, com a Bruna, com o Rafa, o Marcos. Isso aí. Bom, boa tarde, gente. Tudo bom? Eu sou a Bruna, eu sou de CX, de Procurement. Sempre estou ajudando os meninos nessa iniciativa aqui do Digitalks. Né? Então, a gente chamou aqui vocês para falar sobre um projeto muito bacana, né? Que quando a gente ficou sabendo da história, o pessoal foi num evento de startups aqui, né? De Hackathon em Curitiba, e a gente encontrou esse projeto do Jackson. E a história é tão bacana que a gente falou, poxa, vamos levar lá dentro do BRF para contar um pouquinho a história, né? Eu queria fazer só uma pergunta para vocês para começar. Quem aqui de vocês trabalha com processos todo dia? Pode levantar a mão. Acho que até mais, né? Porque todo mundo aqui, nosso trabalho é regido por processo. E na verdade, quem cria os processos somos nós, as pessoas. E o processo, a gente sabe que ele sempre exige uma melhoria contínua. Só que toda vez que a gente trabalha com processos, imputação de dados, a gente acaba tendo muito erro. Porque nós somos humanos erram. Então, o que o Jackson descobriu, né? O Jackson Fressato, ele é formado em desenvolvimento de sistemas e a inteligência artificial. Ele sempre trabalhou com a gestão de risco, né? Gestão de dados, compliance. E ele identificou, no tempo que ele trabalhava como consultor, que a gente tinha um grande gap, onde a gente sempre tem processos, dentro de processos a gente acaba criando subprocessos para corrigir os erros dos processos. E com isso a gente tem pessoas analisando isso e cada vez mais torna, né, uma bola de neve. Então o Jackson fundou esse projeto, que chama Laura, em 2014, onde ele ajuda você na gestão de risco e compliance. Só que o mais legal não é só isso. É a história por trás desse projeto dele, que no fim do dia ele ajuda a salvar vidas. Então, obrigada, Jackson, por estar aqui. Obrigado. Obrigado vocês por estarem aqui conversando com a gente. É muito legal, porque eu estava comentando com o Rafa, faz mais ou menos 2 anos eu estava numa prisão domiciliar no meu apartamento. O último carnaval, por exemplo, eu não fiz nem ideia que nós estávamos no carnaval. Eu soube que nós estávamos no carnaval porque o vizinho de cima ligou falando, bom, eu não estou sentindo cheiro de carniça, acho que você está vivo ainda, né? Então tá tudo bem. Foram 2 anos completamente recluso, trabalhando no protótipo do que nós vamos mostrar para vocês. A Laura é resultado de 10 anos de trabalho, tá? Ela não é uma coisa que começou agora. Machine Learning começou a estar disponível no mercado a partir de 2012. Então eu tive um intervalo de estudo, de case, entre 2010 e 2012, vocês vão entender no decorrer da conversa. Quanto tempo a gente tem só para me organizar? 40 minutos. Fazer uns 20 para a gente poder fazer pergunta, fica legal. Vocês vão entender no decorrer da conversa o que foi feito, eu vou explicar para vocês. Os meninos já disseram que eu não posso usar a terminologia técnica, então eu vou ter que ir traduzindo algumas coisas assim, porque eu estou pegando a mesma apresentação que a gente usou no Code, né? E nessa aqui a gente pegou meio pesado na parte técnica, porque é o seguinte, nós somos a única empresa no Brasil que está fazendo o que eu vou mostrar para vocês. E o robô Laura é o único robô gerenciador de risco do mundo. Tá? Isso foi validado pela Pfizer há 2 semanas atrás. Isso está sendo validado pela IBM na semana que vem. Então nós estamos falando de 0 a 1. A gente não está falando de algo que já foi feito. Inteligência artificial existe. Aliás, inteligência artificial é uma coisa muito interessante de falar, né? Eu não sei o quanto vocês já estudaram e conversaram a respeito, mas, por exemplo, o primeiro cara que fez um briefing sobre inteligência artificial, sobre máquinas que aprendem e fazem algo para alguém, foi o Júlio Verne, num livro chamado O Senhor do Mundo. Foi só em 1952 que um técnico da área de informática resolveu definir isso, que existia a possibilidade de ter inteligência artificial. Mas, basicamente, inteligência artificial nada mais é do que replicação digital de modelos mentais. A matemática que nós temos hoje é inteligência artificial, certo? O que não é inteligência artificial é o meu filho de 4 anos pensando num dinossauro de 6 braços azul. Isso não é inteligência artificial. Mas agora você pegar ele lê um gibi da Pixar com um dinossauro em formato de boneco, isso é inteligência artificial. Ele está recebendo um modelo mental de alguém. Então essa definição de modelos mentais foi apresentada em 1952 e em 1952 era a revolução. Era a capacidade de nós concentrarmos tudo isso dentro de modelos específicos. Hoje isso já não é mais revolucionário. Hoje isso é um problema, inclusive.
Esses modelos mentais que nós trabalhamos hoje, esses modelos educacionais, é o que está fazendo com que nós não tenhamos profissionais nem na área de informática qualificados para trabalhar com as soluções que nós precisamos. É por isso o motivo que nós temos gigantes na área de TI, que estão dominando, monopolizando o mercado, porque os profissionais não foram criados, não foram desenvolvidos diferente desses modelos mentais. Esse discurso não é meu, tá? Esse discurso é de um cara chamado Peter Thiel. Ele escreveu uma obra chamada De 0 a 1, e o Peter Thiel é o cara que simplesmente criou o PayPal e foi o cara que botou a meia milha no Facebook para transformar o que o Facebook é. Ele tem um produto hoje chamado Palantir, que é um robô cognitivo, e que o principal cliente deles é o Bureau americano, é o FBI americano. Então, tem gente já pensando nisso há muito tempo e questionando as próprias universidades americanas sobre o que é de tecnologia. O que nós vamos mostrar para vocês que está acontecendo é algo que está totalmente fora da casinha. Não está acontecendo nas faculdades. A Laura não saiu de nenhuma universidade daqui. Mas ela tem uma proposta muito interessante e está fazendo um viés bem legal. Só dando uma frisada no que foi comentado sobre o meu background, eu sou analista de sistemas. E a minha especialidade é projeto. O que acontece foi que em 2006, eu resolvi um problema de uma corporação, de uma empresa, onde eu era o líder do time de Service Desk, e nós tínhamos uma missão. Nós tínhamos que implantar 2.000 perfis nos funcionários da América Latina num servidor da Microsoft. Correu tudo bem, tudo legal, tudo que a cartilha manda. Pô, fomos lá, gastamos dinheiro com viagem, gastamos dinheiro com chopp na sexta-feira, aquela folia toda que acontece no meio corporativo. O problema é que foi na hora de fazer valer, a Microsoft resolveu dar uma brincadinha. Mudou um parâmetro que não tinha sido discutido no briefing. Esse pequeno parâmetro que ela mudou criou a possibilidade de haver fraudes no processo. Ou seja, era simplesmente para o cara ser notificado que ele já estava com o perfil instalado. A Microsoft resolveu colocar um link no processo. Isso não tinha sido colocado no roadmap, mas fazia parte do roadmap dela e não foi alinhado. Quem trabalha com TI, eu acho que já se confrontou com essa situação quase que diariamente em vários serviços, várias integrações. Bom, essa brincadeira provocou um orçamento de R$50 mil na época. A minha diretoria falou, não rola, né? O orçamento já está fechado, se virem. O que nós fizemos foi o seguinte, 3 meses antes desse evento eu tinha desenvolvido um vírus ofensor, fazia parte das minhas brincadeiras pessoais. Eu sou um hacker ativista, tá? Então eu uso a tecnologia para promover movimentações ativistas. Participo do Code for Curitiba, que é um dos meninos conheceram, e a nossa proposta é fazer bagunça. A gente pede. Se o cara não deixar, a gente entra. É simples assim. Os dados são públicos e nós vamos usar e estamos usando. Está lá o Politicay, está lá a estrutura, está o pessoal do Serenata do Amor no Rio Grande do Sul fazendo, porque é assim que vai rolar. A gente vai pedir, mas se ninguém deixar entrar, a gente vai entrar do mesmo jeito. Os dados são nossos. Então, isso é uma coisa que eu trabalho já há muitos anos. Desde 2003 eu trabalho com isso. O que acontece é que em 2006 eu tinha feito o meu brinquedo e estava trabalhando nisso. Quando o meu diretor chegou para mim e falou, se vire, foi o que eu fiz. Eu peguei o vírus ofensor, eu invadi o servidor da Microsoft e eu isolei todos os 220 funcionários que estavam fraudando o processo. Eu peguei essa lista de funcionários e fiz um bypass direto para o time de compliance. Peguei o manual do funcionário da empresa e falei, cara, tá certo isso? Tá tudo bem para vocês? Podemos ficar sem o nosso 14º salário porque tem 220 funcionários que querem ganhar 2 dias de folga porque não estão acessando o link, porque perceberam um erro. Compliance entrou no circuito, resolveu a questão, mudou as nossas notas e nós percebemos ainda que, além desse algoritmo mostrar quem estava violando o processo, também mostrava aqueles que não estavam sabendo do que estava acontecendo. Era 10, 12 ligações por dia, simples. Nessas 12 ligações por dia, a gente conseguiu adiantar de março de 2007 para dezembro de 2006 o que nós teríamos que terminar. Então nós ganhamos no controle da fraude, nós ganhamos na regulação do processo, nós botamos a Microsoft no lugar deles, certo? Porque o processo era nosso e não deles. E eu consegui uma promoçãozinha, eu saí do time de TI e fui para o time de compliance. Aí eu fiz um curso numa empresa chamada Control Risk em São Paulo e me especializei em segurança corporativa. Aí sim eu passei a entender o que era uma fraude dentro de uma empresa. E a fraude ela tem 2 viés. A fraude sistêmica ela tem o viés de má-fé, que é que todo mundo conhece, né? Aquilo que não precisa entrar. Mas existe o viés da incompetência. Às vezes você tem pessoas e times inteiros que não têm competência para tratar uma solução sistêmica.
Quando isso acontece, você já está inserido numa fraude, porque vai estar rolando processos e outras atividades relacionadas que não vão estar funcionando. Isso também é fraude, porque no final do dia vai influenciar um monte de coisa, vai afetar todos os stakeholders diretos e indiretos, vai afetar a clientela, vai mexer em processos de customer service, ou seja, vai, não posso usar palavrões, né? Vai ferrar tudo. Vocês sabem disso, é onde vocês sofrem, é onde o pessoal da TI sofre tentando resolver coisas que eles não estão sinalizando. Isso faz parte de auditorias de segurança. De 2007 até 2013 foi com que eu ganhei a vida. Os gerentes de compliance me chamavam para eu usar os meus algoritmos para fazer essa investigação interna, porque eles já tinham uma suspeita, já tinham toda... Vocês sabem como funciona a compliance, né? Não precisa entrar no meio da questão, vocês estão bem habituados com isso. Eles tinham essa suspeita, eles iam partir para cima, precisavam montar para o jurídico a materialidade da fraude. Eu entrava usando os algoritmos ofensores para justamente definir o que estava acontecendo, volumes de conversas e coisas do gênero. Eu tenho aproximadamente 180 milhões de dólares em saving em todos os trabalhos realizados em mais ou menos 15 empresas que foram clientes nesse período todo. Bom, esse é o meu currículo. O que acontece foi que em 2010, a minha filha ficou internada num hospital aqui em Curitiba, por causa de um problema que ela nasceu, né? Ela nasceu prematura, ela é o primeiro caso de um bebê com menos de 500 gramas que nasceu vivo em Curitiba, que correu, né, que teve todo o processo. Duas coisas são importantes falar sobre esse caso. No dia que ela se internou, a pediatra responsável, que era uma cientista do caso, uma especialista do caso, falou bem assim: cara, eu preciso que o pai seja doador de plaquetas. Eu recebi essa informação 14 dias depois. Durante todos esses dias, durante essas 2 semanas, ela continuou recebendo plaquetas, ela continuou recebendo atendimento, mas não eram as minhas plaquetas. Não era aquilo que a especialista tinha pedido, porque não existia um workflow necessário para validar o processo. Não tinha um espectro de comunicação devidamente registrado para saber que ela me encontrava todo dia no corredor, mas aquela solicitação não tinha sido cumprida. Eu acho que vocês podem associar isso com várias coisas que vocês já estão pensando, tá certo? A única diferença é que do outro lado não era uma venda que não ia acontecer. Do outro lado não era uma entrega que não ia rolar. Do outro lado era uma vida que precisava ser administrada. O problema é o mesmo, o motivo é o mesmo, o problema é que a consequência é diferente. A outra coisa que precisa de atenção nessa história é que no dia 28 de maio tinha 2 enfermeiras cuidando das crianças naquela madrugada. Uma delas teve um problema pessoal, um problema com o namorado, ficou louca, abandonou o posto. Absenteísmo. Enquanto o homem trabalhar em grupo, o absenteísmo é algo que diz respeito ao social. Vai continuar existindo, vai continuar havendo. A gente tem que partir do princípio também que pessoas erram, mas pessoas não querem permanecer no erro. Então, considerando esses 2 princípios, a enfermeira que ficou no posto, ela fez o que podia. Ou ela cuidava da parte assistencial, ou ela cuidava da parte sistêmica, coletar parâmetros de bebês e outras coisas. Ela foi pro óbvio. Quando o time chegou de manhã, eles levaram aproximadamente 3 horas e meia para coletar os parâmetros dos bebês, que era ver os exames, ver o que estava registrado, aquela coisa toda. Descobriram que dos 5 bebês, 2 estavam em sepse. Vocês sabem o que é sepse? Já ouviram falar? A sepse é a antiga infecção generalizada ou infecção hospitalar. Ela não tem mais vínculo com infecção hospitalar porque você pode ter a bactéria em você mesmo. Você não precisa pegar no hospital, só que a sepse é uma resposta desregulada do teu corpo. O teu corpo te mata, porque ele não sabe o que fazer. Aí você entra no processo os teus órgãos começam a desligar e você acaba sofrendo por isso. A sepse mata 56% das pessoas dentro do hospital. 56%. E no mundo, uma pessoa morre por sepse a cada 2 minutos. E ele é um babadook. Você não vê o cara. Ninguém vê o cara. Certo? E foi o que aconteceu no dia 28 de maio. O bebê que evoluiu para óbito com 1h20 foi a Laura. Foi a minha filha. Foi quando eu descobri, foi quando eu conheci a sepse e percebi que tudo isso estava relacionado a processos. Tudo isso estava relacionado à comunicação. Tudo isso estava relacionado a sistemas. Os 9 meses que seguiram a morte da Laurinha, eu trabalhei de voluntário nesse hospital, porque eu estava decidido a saber de quem era a culpa do que tinha acontecido aquele dia.
O meu foco era saber quem negligenciou aquele processo. O meu foco era saber quem tinha errado, para justificar aquilo que tinha acontecido. Foram 9 meses de trabalho voluntário no hospital, dando risadinha, trabalhando de graça, consertando geladeira, consertando portão, fazendo toda a situação que a gente coloca quando tem um outro foco. E o que eu descobri no final dos 9 meses é que, pelo contrário, não existia culpado nesse processo. Todas as pessoas que trabalham nisso, que estão envolvidas nisso, estão dando mais de si. Elas adiantam férias, elas saem de férias, elas trabalham mais do que o horário. As enfermeiras que trabalham hoje nos hospitais, sejam qual for o hospital no nosso país, tem uma média de 2 empregos para poder compor isso. As que não aceitam isso, aceitam viver numa condição menor, reduzida. Elas trabalham porque amam isso. Os médicos que estão na residência, que estão estudando nas residências relacionadas às UTIs, relacionadas às clínicas gerais, são os caras que querem fazer coisa de verdade, não o cara que quer 20 pau por mês no final do mês. Tá? Então tem muita coisa envolvida nisso. Existe realmente um interesse muito grande pelo ser humano. E eu descobri isso da melhor forma possível, olhando, estando nos bastidores. O que eu percebi que faltava, na verdade, era uma capacidade de potencializar os caras que estavam fazendo alguma coisa. Então, se tinha algo que precisava ser feito, não era achar um culpado, era achar uma ferramenta. O que faltava para eles era uma ferramenta. Então, o que aconteceu? Nos próximos 2 anos que seguiram, de 2010 até 2012, eu passei a estudar o que era a sepse e quais eram os gaps operacionais que aconteciam dentro dos hospitais. Entender como que funcionava a dinâmica do hospitalar no Brasil. Em 2012, eu comecei a projetar o sistema, tá? E a construir a musculatura para chegar em algum lugar. O que acabou sendo construído? Foi construído um robô cognitivo, tá? A Laura é um robô que aprende. Ela trabalha com uma série de algoritmos, uma série de softwares, divididos em 2 partes. Nós temos o core principal do cérebro e nós temos o core de microserviços. Então é como se fosse assim, é como se o core principal fosse o cérebro do robô e os microserviços fossem os vários braços que o robô tem. A função dos microserviços é justamente fazer toda essa parte autônoma, pegar informações, trazer para algum lugar, levar para uma leitura, fazer essa parte de movimentação. E o core principal é onde funciona a gravação principal dos dados. A TI está tudo bem. Eu aposto que qualquer um que trabalha com TI está falando, pô, mas o que isso é diferente do sistema inteligente? Tá? Essa que é a sacada. A Machine Learning da Laura trabalha dentro de um conceito de apoio para o core principal do cérebro e para os microserviços. Então é como se ela estivesse aprendendo com os seus próprios logs. A Laura aprende com seus próprios logs. Quando acontecem os erros no próprio sistema, ela questiona alguém. Porque dentro de todos os conceitos de Machine Learning, eu vou tentar explicar aqui por cima para vocês, tá? Mas é basicamente assim. Quando a gente fala de Machine Learning, de aprendizado de máquina, né, de tecnologia cognitiva, nós temos hoje 8 cenários disponíveis. Não tem mais do que isso. Inclusive o 8º cenário, ele é bem país das maravilhas. Vou ser bem sincero para você. Quem fala que está usando Deep Learning, está mentindo no mínimo uns 30%, porque ainda não existe. Tá? Nós precisamos de alguns fatores para isso acontecer. Nós precisamos de uma rede neural muito pesada, com dados consolidados. Existe uma modinha de ficar falando em Big Data. Ah, porque eu estou trabalhando com Big Data. Ah, porque eu estou trabalhando com Data Analytics. Cara, dados manipulados não geram Data Analytics. Simples assim. Se precisou passar na mão de alguém, já está corrompido esses dados. Tá? Então, se alguém vem com o discurso que está trabalhando com data Analytics, com Big Data, cara, por que o Google não faz isso? Por que o Facebook não faz isso? Porque os dados não são consolidados, não são validados. Então, Big Data, no conceito próprio, de você trabalhar com Mega Data, com Data Analytics, tem que ser em base de dados consolidada. Ela tem que ter uma condição de ser visitada N vezes e dar a mesma resposta. Se toda vez que você visita a base, ela foi manipulada por alguém, ela não tem consistência, ela não serve. Você não consegue trabalhar com Data Analytics. Tá certo? Então, essa é uma limitação que existe muito no conceito de Machine Learning. Mesmo assim, várias instituições no mundo estão trabalhando com várias frentes. Tá? E as frentes que estão sendo trabalhadas são essas. Ok? Depois acho que a gente divide o material, se vocês quiserem dar uma pesquisadinha, eu mando a fonte para vocês. Tá? É bem massa, o pessoal de Oxford está fazendo um estudo bem legal. Basicamente, a Laura trabalha com essas 3 metodologias. Tá? A Laura ela tem um conceito básico de árvore de decisão, que é o que serve em qualquer sistema inteligente.
Todo sistema inteligente usa a árvore de decisão. A diferença tá que o machine learning ele se concentra em aprendizado, em modelo gerador, suporte de regressão e aprendizado supervisionado. Tudo o que a Laura aprende, ela pergunta para N. A partir de N pessoas, a resposta tem que ser X% semelhante à base que ela está pesquisando. Se for X% a menos da base que ela está pesquisando, ela pergunta para outros N. Se o N novo, o grupo novo de N, responder a mesma coisa, ok, é um modelo novo. Ela aprende isso e replica isso em todo o conceito gerador dela. Qual que é o conceito gerador da Laura? A Laura simplesmente é um robô que minera dados para montar um risk assessment. Ela pega um mapa de risco que vocês conhecem, onde trabalha com frequência versus peso. O peso, quem define é o lead coach, é o usuário. Quantas vezes eu acesso, quantas vezes eu pergunto, quantas vezes eu vejo de novo. Eu vou indicando o quanto aquele tema é importante para o robô. Eu vou dizendo isso, porque o robô tem as suas ferramentas, os seus microserviços, que ficam visitando isso. Por exemplo, o que está acontecendo hoje? A Laura está instalada no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba. Eu invadi o sistema às 5h06 da tarde do dia 27 de julho. Às 5h23 da tarde, ela devolveu para o nosso time a seguinte informação bruta. E nós não mandamos ela procurar nada. Não existe nenhuma codificação que manda ela fazer qualquer coisa. Ela faz uma análise bruta. Ela devolveu a seguinte informação. Eu tenho 206 pacientes internados. 15 deles estão com prontuário repetido. Nem a TI do hospital sabia que tinha prontuários repetidos. Porque existia um acumulado de logs no passado, onde ela entendia que isso era uma informação que precisava ser minerada. Então, ela minerou de forma bruta e identificou que daqueles 206 casos, 15 tinham aquela situação. Quando nós fomos visitar isso, para entender se isso estava certo ou estava errado, nós descobrimos que, lá atrás, um cara que tinha trabalhado há 2 anos na TI, tinha começado a desenvolver um algoritmo, uma viewzinha, para poder identificar, isolar lá o que eles chamam das glosas do plano de saúde. Isso ficou pela metade, mas estava sendo lido, estava gerando uma tabela dentro do Oracle, que o Tazi trabalha com o Oracle. A Laura leu isso. A gente não mandou ela ler nada. Ela identificou um gap parado na base do Oracle. Então, quem é de TI está fazendo mais ou menos ideia do que eu estou falando. Tá? Nós estamos falando de algo que estava morto dentro da base de dados do sistema. E o robô conseguiu identificar que isso era uma frequência, isso tinha um peso, tinha uma importância e perguntou para alguém se isso estava acontecendo. E com isso foi identificado um gap. Okay? Isso está acontecendo em várias outras coisas. Por exemplo, o hospital definiu que nós iríamos instalar... já vou mostrar como é que funciona. O hospital decidiu que nós íamos instalar num posto, que é um posto de oncologia, porque a coisa era mais controlada e tudo mais. Foi a percepção técnica deles como especialistas na área de enfermagem. Pois bem, nós implantamos. Quando a Laura começou a minerar os dados, ela montou um ranking de qual eram os piores postos. E nesse montar o ranking dos piores postos, ela indicou um outro posto. Ela falou, o posto pior é o posto tal. Eu não vou comentar aqui para não assustar vocês, porque não é uma baixa qualidade do hospital, é uma circunstância do mundo, tá? Se vocês acham os números ruins, 52% das mortes na Alemanha são por sepse e 25% das mortes na França são por sepse. Então não pense que você morre por sepse só no Brasil não, tá? Você morre em qualquer lugar. A Índia, outros lugares são um pouquinho pior. Nesses lugares você também morre, tá? E o Nossa Senhora das Graças tem um programa de controle muito bom. Foi por isso que eles aceitaram o desafio. Aliás, vocês pararam para pensar, né? Que o Nossa Senhora das Graças é dirigido por irmãs carmelitas e elas aceitaram o desafio de inovação disso. Acho que está na hora de vocês darem uma exemplificada com o chefe de vocês. Né? Chegar para eles e falar assim, meu, se 2 irmãs carmelitas aceitam um desafio inovador, qual a tua? Tá? Vamos colocar a foto dela. Coloque isso no radar de vocês. Chefe que não aceita desafio está perdendo para a irmã carmelita. Tá? Essas irmãs de hospital são complicadas. Pode perguntar qual é a unidade de ganho. Com certeza perguntaram qual é a unidade de ganho. Irmãs de hospital, Jesus. Na verdade, assim, a irmã Fátima ela tem esse perfil porque ela é administradora. Então, é lógico, o dinheiro sai. Mas uma coisa que é interessante pensar no caso dos hospitais, assim, depois eu vou explicar como que funciona, é que a Laura só vai ser dada para hospitais filantrópicos. O Nossa Senhora das Graças não é filantrópico, é um hospital que cobra. Entretanto, ele segura a onda de outros 2 hospitais.
Então ele tem um prejuízo anual na ordem de 12 milhões de reais, porque ele segura os outros 2 hospitais. Isso torna o filantrópico, entendeu? Por mais que ele não esteja recebendo. Então elas são parada dura mesmo. Mas elas também querem que as coisas funcionem, né? Então, quando a gente levou isso lá para dentro, foi escolhido o posto X. A Laura indicou outro. Aí foi analisado, foi dado uma olhada no histórico e percebeu-se, puta, tem um pouco de razão isso, vamos ver. Implantamos também no segundo posto. Essa semana, a Laura identificou um caso de multiresistente. E nós não ensinamos ela que ela devia procurar isso. Ela começou a basear no histórico do hospital o volume do tipo de antibiótico aplicado versus o volume de percepção disso, de designação disso. E perguntou para o lead coach, que é a doutora Viviane, que é a infectologista, se está tudo bem. Se esse caso, se essa anomalia, está tudo certo. Quando ela olhou que esse cara já tinha recebido 3 tipos de antibióticos diferentes, na hora ela mobilizou todo o time de infectologia do hospital, ativou o processo de sepse e, para resumir a história, o André entrou em alta ontem. Se a Laura não tivesse feito isso, a chance do André ter evoluído para uma sepsis 3 por causa de uma bactéria multiresistente, segundo a doutora Viviane, foi de 98%. E nós não ensinamos nada para o robô. Nada. Nós estamos falando de um robô que está minerando dados e está questionando. Tá? Então essa é a parte legal. Isso está sendo feito aqui em Curitiba. Isso não está sendo feito em Londres, nem em Toronto e nem em Berlim, que são os 3 polos de machine learning do mundo. Tá? E tem um detalhe interessante, não sei se vocês sabem disso. Em Londres, 42% dos profissionais que mexem com machine learning em Londres são brasileiros. E você quer mais um detalhezinho? 60% deles são de Curitiba. Então Londres está levando um título que é para ser nosso. Tá certo? E esse é um dos focos do projeto da Laura. A Laura é um sistema que nasceu em Curitiba e quer propagar o ecossistema de Curitiba. Ela não vai para lugar nenhum enquanto eu não fechar o cluster de Curitiba. Essa é uma determinação. Como que a Laura funciona? Ela tem painéis instalados dentro do hospital que fazem essa feature. A feature que eu estou apresentando para vocês chama-se ansiedade de Laura. Ela fica minerando os dados a cada 3,8 segundos. A cada 3,8 segundos ela vai dar uma view. 3,8 segundos dá uma view. Ela não grava nada. Ela só dá essa view e vai fazendo os devidos registros de tudo que está acontecendo. Quando ela percebe que algo está diferente, ela começa a alterar as cores dela no painel. Isso aqui provoca algo que na psicologia a gente fala de perturbação periférica. Tá? Isso é uma qualidade das mulheres, inclusive. Como 80% do time dentro dos enfermagens são de mulheres, funcionou perfeitamente. Está funcionando extraordinário, porque elas estão ficando ansiosas com isso. E a meta delas é fazerem com que a ansiedade vai diminuindo. Conforme as informações vão sendo imputadas no sistema do hospital, porque ninguém insere nada na Laura, ninguém atua com ela, a ansiedade vai diminuindo. Ela vai mudando, voltando para uma situação mais tranquila, mais amena. Tá? Então esse é o perfil quando está tudo bem. Entretanto, se a situação for ficando mais crítica, e às vezes vai acontecer, dependendo da situação vai acontecer, ela começa um segundo processo autônomo. Ela, além de ficar extremamente crítica, extremamente ansiosa, ficando acelerada, né, essa respiração que vocês veem no final fica muito acelerada, ela começa um processo de mensageria. Ela começa a pegar todo o histórico das pessoas que estão cadastradas no time de resposta rápida e outras pessoas que já tiveram algum tipo de contato ou de trânsito de informações e começa a mandar SMS e e-mail. Então ela faz a seguinte jornada. Primeiro ela dispara para um grupo. Se X% desse grupo participar, ela fica nesse grupo. E fica concentrada nessas pessoas que participaram. Se menos desse porcentão, se Y desse grupo não participou, ou se houve pouca participação, ela aciona de novo o grupo e o segundo grupo. Ela começa a escalonar. E para cada caso, para cada situação, ela faz o tracking disso. Ela começa a registrar, né, fica gravando os logs. Só para dar um detalhe, nós temos 2 padrões de gravação de banco. Nós temos o Postgres, que é relacional para a inteligência core, e nós temos para os microserviços agnósticos, nós usamos MongoDB, que é um formato de gravação de banco de logs que dá uma agilidade muito maior, por isso que tem essa velocidade do robô. Quando ela faz esse processo, ela começa a entender também quem são as pessoas que participam de determinada situação, fazendo com que o registro fique agnóstico para o posto. Ela aprende por posto, ela não está aprendendo só por entidade.
Ou seja, o que acontece no posto 3 é diferente do posto 1. E esse aprendizado da máquina faz com que ela entenda quais são as pessoas que têm que ser acionadas. Com isso, a gente consegue provocar mais resultados. As pessoas estão vendo com mais rapidez. É o caso do André. O André só foi visto porque a doutora Viviane foi acionada pelo robô. Senão, o time ainda estava tudo bem, porque ele estava com os dados vitais dele ok. Porque tinha remédio no meio. Ele estava recebendo remédio para febre, que estava enganando a sepse. Ele estava recebendo antibiótico, que estava enganando o resultado do exame de sangue. O que a Laura estava pegando era uma reunião, era uma frequência, estava muito mais frequente esses casos do que em outras situações. Ela perguntou para um, ignoraram, porque está tudo bem com o André. Ela perguntou para outro, ignoraram. Ela foi aonde? Ela foi no lead coaching. Ela falou, está tudo bem para você também isso? E foi onde a doutora Viviane, analisando esses casos, foi feita a intervenção como tem que acontecer. E essa é a proposta do robô. Além disso, além do que o pessoal vê no painel, tá? Ele está vendo, por exemplo, do posto 6. Ele consegue saber que está tendo problema no posto 7 e no posto 5. Por quê? Vamos supor que está tudo bem para mim no meu posto. Eu sou do posto 6 e a Laura não está ansiosa. Mas nesse momento, o posto 7 e o posto 5 não está tudo bem. Eu posso muito bem pegar o telefone e ligar para o outro posto e saber se eles estão precisando de ajuda. Foi o que eu ouvi de uma enfermeira chamada Simone no dia que a Laura faleceu. Ela falou, cara, eu estava trabalhando no outro posto. Se alguém tivesse me ligado, eu vinha ajudar você. Então, se vocês pegarem essa situação e substituírem por leito, por UTI, por qualquer coisa, vocês vão saber que tem muita gente que pode dar vários apoios em diferentes situações. Então, nós estamos falando de um conceito básico de BPM. Aqui nós não estamos falando nada diferente, não estamos falando de algo exclusivo para hospital, nós estamos falando de BPM na sua matriz. Se eu estiver falando alguma merda, vocês me corrijam, tá? Se eu estiver falando alguma coisa fora do controle, que daí eu mudo o meu discurso. Mas até onde eu sei, nós não estamos falando nada diferente disso, independente de quem esteja sendo o cliente direto ou indireto disso, tá ok? Além das mensagens que ela manda de SMS, quando o cara recebe o SMS, ele tem a opção de entrar no relatório do que está acontecendo. E daí esse cara, que tem privilégios para isso, consegue saber exatamente quais são os motivos que estão levando àquela geração de alarme, tá ok? Então, para tudo isso acontecer, não estamos falando só do desenvolvimento de sistema, nós estamos falando de disrupção de uma classe, né? Você tem que entrar de uma forma disruptiva. O que nós fizemos? Eu construí uma ferramenta de feedback chamada Sessão do Tomate. Nós instalamos a Laura num coworking aqui em Curitiba, que é o Coworking Aldeia, justamente para a gente poder transitar com outros profissionais de outras áreas. Porque se eu deixasse os meus dev focados só em dev, só ia sair coisa de dev, né? E se coisa de dev funcionasse, a gente já estava com o mundo salvo desde a década de 70. Né? Então não podia ser assim. Eu precisava que esses caras fossem contaminados com outros loucos, né? Com outros workaholics, que não necessariamente na área de programação. E foi o que aconteceu. A própria estrutura da ansiedade da Laura foi uma conversa de um café com outros caras de produto, que começaram a pensar, pô, mas como que você vai chamar a atenção? Daí um deles falou, pô, tem essa condição psicológica, né, não sei o quê, por causa da percepção periférica, papapá, pô, assunto de louco, é conversa de louco. Mas que virou isso? Então você refinando, tirando um pouco da loucura e indo para a razão, indo para as metodologias que estão por trás das loucuras, você consegue fazer coisas novas. A disrupção vem de loucuras devidamente cultivadas. Não existe disrupção do que já existe, que está funcionando. São dos loucos, certo? E vocês podem ver toda a literatura que está relacionada a isso, tá ok? Pensando nisso, o que nós fizemos? Nós montamos uma sessão do tomate para poder validar a ansiedade da Laura. Então eu convidei várias turmas que estão se formando em enfermagem, elas estão ainda saindo para o mercado de trabalho, ou seja, elas não estão contaminadas com o modus operandi, né, aquela loucura do dia a dia. E nós apresentamos para elas. E elas começaram, a sessão do tomate literalmente foi isso, porque era para pegar e criticar, e falar, pô, isso não serve, isso não dá certo. E percebemos que todas as sugestões delas estavam muito relacionadas àquilo que nós já estávamos pensando. Uma delas que surgiu foi a capacidade de fazer, já que você acha que funciona, então por que você não faz um conceito de propagação do learning, ou seja, um conceito tipo self-learning? A pessoa tem a capacidade de aprender o que ela precisa entender, e não você determinar. Porque quando você monta um instrutor, você acaba criando um grupo, né, um modelo mental daquele instrutor. Se a gente está falando de uma máquina que aprende, por que eu não posso dar essa autonomia para quem está aprendendo sobre a máquina também aprender como é melhor para ele? Cada um tem a sua linguagem, cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua matriz educacional. Então a gente resolveu dar uma desafiada nisso também. E com isso nós montamos esse conceito. Eu fiz o treinamento para um grupo de enfermeiras. Hoje nós temos 18 grupos de enfermeiras treinadas umas pelas outras. Certo?
não precisamos mais do que isso. E elas estão se treinando. Aqui é só para vocês terem uma ideia. A Jéssica, ela fazia parte desse grupo. Ela está aqui no cantinho, não conseguiu pegar ela, tá? E ela que treinou o grupo seguinte. Funciona. Deu certo. Então, quando a gente parte do princípio que nós estamos dando uma ferramenta que empodera os caras, o resto, a criatividade, o cara vai fazer, ele vai executar. O grande problema está naquela situação que a Margarete, aquela enfermeira que ficou cuidando das crianças, enfrentou. Ela ou fazia a parte criativa dela, a parte humana dela, ou ela ficava compensando uma máquina. Ela escolheu o óbvio. Ela fez a parte humana. O problema foi a compensação da máquina. O que nós estamos fazendo é o contrário agora. A gente está colocando uma máquina para ajudar ela a tratar a parte humana dela. Então, quando você pensa nas limitações que nós temos e potencializamos as soluções dessas limitações, aí você está falando de inovação. Se você só pensa em pegar o melhor sistema do mundo, põe o Watson para funcionar. Vai lá, quem conseguiu pôr o Watson para funcionar até agora em maneira operacional? A IBM está reconhecendo isso. Você não estaria fazendo hackathon toda semana no mundo inteiro para resolver isso. O Watson custa 6 milhões de dólares para ser implantado plenamente. Isso se você for usar imagens do Oncology. E falo isso para o Ezek. Esse é um discurso que eu já comento com o Ezek, que é um dos executivos da IBM aqui. Nós estamos usando a mesma máquina do Watson, mas nós não usamos nenhum slot do Watson. Porque o Watson está justamente querendo promover várias empresas, várias tecnologias para poder aprender com essas APIs novas. A nossa API é completamente proprietária. Nós desenvolvemos ela do zero. E é isso que a gente tem incentivado para toda a comunidade Code de Curitiba, que a gente está falando para o Fred, está falando para outras pessoas, fazer do zero e não ficar usando aquilo que está disponível, certo? Além disso, começa a vir os resultados. Nós ganhamos 3 prêmios até agora, nesse último mês, quando nós começamos a apresentar os resultados. Nós ganhamos o primeiro lugar no desafio Pfizer, que a Pfizer reconheceu a Laura como um robô cognitivo, gerenciador de riscos na área hospitalar, a única unidade disso até agora. Nós ganhamos o segundo lugar no Hospital Innovation Show na qualidade assistencial e segurança do paciente, ou seja, é a classe hospitalar reconhecendo o robô como apoiador da enfermagem, do time assistencial. E nós ganhamos o primeiro lugar no Infecto-Sul, num projeto acadêmico. A doutora Viviane inscreveu os resultados da Laura no projeto acadêmico. E é muito interessante olhar os números. A gente desafiou o robô. Ela queria desafiar o robô. Ela falou, eu só vou homologar isso daí se o meu desafio for cumprido e eu quero estar do lado para ver se não tem ninguém manipulando nada. Nós rodamos a Laura na base principal, ela visitou 7.300 e poucos pacientes internados no intervalo de 14 de março até 20 de agosto. Ela devolveu as seguintes informações. De todos esses, 2.000 e poucos tiveram 2 ou mais sinais de CIRS. Tá ok, essa informação vale. Desses 2.000 e poucos, 370 foram a óbitos. Tá? Então eles tinham sinais de sepse e foram a óbito. O que mais impressionou a doutora Viviane foi que, desses que foram para óbito, um dos elementos que não se considera no atual protocolo de sepse, que é hipotensão arterial, estava presente em 60% dos casos de óbito. Quando ela visitou, né, o material acadêmico, descobriu-se que o Instituto Europeu sinalizou isso no artigo acadêmico há 2 anos atrás, que talvez a hipotensão tenha que entrar dentro do protocolo de sepse. A doutora Viviane pegou essa informação, pegou esse resultado da Laura, colocou no artigo acadêmico e ganhou o primeiro lugar no Infecto-Sul. Tá? Porque tem validade, porque nós estamos falando de 1.000 a N. Nós tivemos 7.000 casos. A parte mais interessante de tudo isso é que ela teve esses dados em 20 minutos. Não em meses de trabalho. Foi em 20 minutos. Então, com isso, a gente tem toda a potencialização do profissional e dos cientistas na área. Tá? Então, de um modo geral, isso está acontecendo. Eu resolvi trazer aqui uma informação que eu coloquei no Code, né, que eu acho que é legal compartilhar, que essa semana passada, saiu um artigo de um pessoal de Oxford falando o seguinte, que a inteligência artificial está com um problema porque ela não trata engenharia reversa. E quando você trabalha com engenharia reversa, você vai poder visitar, a partir desses analíticos dele, os dados das pessoas, os dados dos clientes. Ou seja, você perde todo o controle de segurança. O interessante é que em março desse ano, eu e o Cris, o Cris é meu dev de Machine Learning, ele inclusive está no Erasmus Mundi, na França, trabalhando estudando Machine Learning em Lyon. Eu falei para ele assim, Cris, como que a gente vai proteger a Laura de mim e de você?
Se minha mãe estiver internada, qual a garantia que eu tenho de que eu não vou violar os direitos de privacidade dela, entrar lá e saber o que está acontecendo? Porque eu não tenho esse direito. Só que eu tenho essa capacidade. Do mesmo jeito que qualquer outro invasor pode ter esse direito. E principalmente se o cara dominar a blockchain, ferrou. O cara sabe muito disso. Aí o Chris falou, pô, vamos pensar nisso. Nesse mesmo livro que eu citei para vocês lá no começo, a máquina que o personagem principal tinha, ela dava poderes para ele. Então ele se tornou o senhor do mundo porque ele tinha uma máquina que fazia tudo. Né? Andava por baixo da água, voava, andava na terra e ninguém sabia disso. Só que quando ele percebeu que na verdade o senhor de tudo aquilo não era ele. O senhor era a máquina. Ele tentou se afastar da máquina. Ele tentou desligar a máquina. E ele percebeu que ele não tinha a capacidade de desligar a máquina porque ele precisava de outras duas chaves. Uma chave tripla. Nós pegamos este modelo mental, já que nós estamos falando de inteligência artificial, e nós criamos o Lead Ghost. O Lead Ghost é uma funcionalidade que pega os dados compilados dos leads, quebra ele em 3 partes. Criptografa separadamente cada uma dessas partes e distribui em setores diferentes dos bancos de dados. E não só de uma linha de banco de dados, setores diferentes. Toda vez que o robô precisa reunir essas informações, ele consegue fazer. Só que se eu quiser reunir uma dessas informações, ele vai pedir as outras 2 chaves. Quando eu solicitar as outras 2 chaves, ele vai mandar aleatoriamente essa chave para outras pessoas. Eu tenho que primeiro descobrir quem são as pessoas e segundo, eu tenho que convencê-las a entrar comigo naquela fraude. Então nós, de certa maneira, para resolver um problema interno, nós estamos publicando agora na comunidade Git a solução do Lead Ghost para esse conceito de engenharia reversa para a inteligência artificial. Então tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, é porque estão surgindo oportunidades de fazer diferente e a gente não está na casinha de ficar fazendo igual. Nossa meta é diferente. A minha meta é reduzir 5% da mortalidade de sepsis no mundo. Não é fechar em 43% o faturamento da minha empresa. Tá? Isso vai acontecer naturalmente, se eu tiver um desafio maior para resolver. E é por isso que toda a comunidade científica está entrando junto no desafio. Eu estou muito feliz de saber que a BRF, apesar de todo esse conceito corporativo, também está abrindo espaço para isso. Está saindo de casa. Isso é muito legal. Se vocês abrirem a cabeça desse jeito e começar a conversar com esses nerds que andam com camisa do Star Wars na rua, sim, e que caçam Pokémon, sim, eles têm muito para oferecer nesse sentido. Porque eles podem ajudar vocês a disruptar algumas coisas, tá certo? Então, assim, resumidamente, do modo geral, em X tempo, é isso. Vocês podem perguntar o que vocês quiserem agora. Se não souber responder, a gente registra e manda depois. O seu propósito é muito maior, né? Isso que foi um confesso que me encantou absurdamente. Eu já sou uma super seguidora sua. Como que você enfrenta hoje? Porque o mercado em si, ele não quer tanto esse propósito. Ele quer aumentar o faturamento da sua empresa. Como é que é esse assédio em cima do que você desenvolveu? E assim, o que você responde para esses caras? Porque com certeza o assédio deve ser gigante, né? No mundo das startups tem um termo chamado fuck to money, não sei se vocês já ouviram falar nisso. É isso que eu tenho respondido. A gente disse não para 3 aceleradores. Nós tivemos uma oferta de um aporte de 100, outro de 200, outro de 650. Tá? É grana, a gente precisa. Teve um cara em Curitiba que trabalha nesse linha de startups e falou assim, mas Jacques, você precisa vender a Laura. Daí eu falei para ele, Alan, eu não preciso vender a Laura, eu preciso pagar uma conta. Tá? São situações diferentes, eu preciso pagar contas, eu não preciso sair vendendo ela. Então esse conceito de primeiro vender, não funciona. Aliás, não funciona para muitos produtos, tá? O conceito de startup, da maneira que está apresentado hoje, ele já é um modelo falido. Tá certo? Se vocês pegarem todas essas ondas que estão acontecendo, isso eu defendo no Code, defendo publicamente, e mesmo assim eles me chamaram para fazer uma apresentação lá, então eles concordam um pouco com isso. Do mesmo jeito que o .com surgiu e morreu na década de 90, o conceito de startup está surgindo, vai morrer também. Porque é a modinha de negócios. O que fica por trás continua sendo o empreendedorismo envolvido nisso, tá certo? Quando você é um empreendedor, você tem que acertar alguns desafios e você tem que partir de alguns princípios. Se você começar a violar esses princípios pelo capitalismo, você não está pronto para fazer um negócio. É simples assim. Você não tem a capacidade de suportar a onda avassaladora do negócio.
O interessante é que tem um cara chamado Ed Catmull. Já ouviu? Ed Catmull, já ouviu falar desse cara? Conhece ele? O Ed Catmull nada mais é do que o atual presidente da Disney Pixar. Antes disso, fundador e presidente da Pixar. E antes disso, o cara que desenvolveu a computação de 3D. A primeira mão que está no museu hoje, que foi desenvolvido virtualmente, foi o Ed Catmull que desenvolveu. Ou seja, se nós temos celulares trabalhando hoje dessa forma, se nós temos Pokémon na rua para as crianças, foi por causa do Ed Catmull. Só que ninguém ouve disso nele. O cara que ouviu ele foi o Steve Jobs, quando ele falou, meu, eu cuido da parte operacional. Se eu não cuidar da parte operacional, nós não vamos continuar. E o resultado disso vocês conhecem. O Ed Catmull ele trabalha com o seguinte conceito, que quando você tem uma situação nova, quando você tem um produto novo, quando você tem uma ideia nova, você tem o desafio maior é proteger o bebê feio e dar de comer a fera voraz. Você tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como. O que eu fiz no caso da Laura? A Laura é um produto que tem que ser escalado. Então eu conversei com o meu sócio o seguinte, cara, eu sou muito melhor para mendigar do que para vender. Eu prefiro muito mais chegar e, putz, será que você pode me ajudar? Do que chegar, pô, você veja, eu tenho uma coisa revolucionária que vai salvar o mundo, compre e pague agora. Cara, isso não rola, isso não funciona. Entendeu? Isso faz parte de um conjunto de customer que não funciona mais. Agora chegar pro cara e falar, é o seguinte, para eu fazer o cluster de Curitiba, eu vou gastar 400 mil. Para eu fazer o cluster do Paraná, eu vou gastar 1.350.000. Para eu fazer o cluster Brasil, eu vou precisar de 43 milhões. Esse é o preço. É quanto vai custar para fazer o cluster. A gente já está com isso alinhado. Já surgiram as pessoas que vão nos ajudar a fazer isso, que já estão se organizando para isso, porque já entenderam qual é o formato. E a partir disso, a gente só tem que suportar, não o vermelho que vai dar no primeiro ano de rentabilidade, de tração. A gente tem que só suportar o que custa. Então, se eu estou bem adequado dentro dos custos de tração, se o meu sócio está bem adequado aos custos de tração, e a gente não tem que ficar dando de comer uma fera voraz, que é um outro investidor que só quer saber a lucrabilidade do controle de tração, está tudo bem. Vai dar certo. A gente vai ter o tempo para isso. A Laura não foi construída para ter um jaleco branco. Pegue a palavra leito e substitua pelo que vocês quiserem. Substitua por cliente, substitua por viagem, substitua por frota. Ela faz o que ela faz no hospital para qualquer segmento. É aí que vai pagar a conta. É isso que paga a conta. O desafio está em quanto tempo você está com capacidade de suportar o tempo de tração. Uma coisa que é muito errada, que eu vejo muito, o pessoal vai fazer pitch de coisa e mostra lá em 5 anos. Não é 5 anos. São 6 anos. Porque você tem 1 ano de tração. Ninguém consegue tracionar mercado nenhum com menos de 1 ano. Não existe isso. O CAPEX funciona uma vez por ano. O orçamento funciona uma vez por ano, porque depende do conceito tributário. Você tem fechamentos anuais. Se fecha uma vez por ano, como que eu vou tracionar em menos tempo do que isso? Eu tenho que chegar, no exato momento que o cara está fechando o próximo ano. Daí eu consigo fazer uma tração ali para 6, 7 meses. Fora isso, não. É 12 meses. Então o cara já entra no empreendedorismo de palco, buy, bell, pass, dizendo, 5 anos eu faturo 143 milhões. Investe 500 mil em mim e tô bom. Daí ela vai lá e faz uma festa, viaja pelo mundo. Estou falando besteira? É isso que aconteceu, entendeu? Então, quando a gente está falando de negócios, o modelo startup é a velocidade e não necessariamente o formato. O formato continua sendo o bom e velho empreendedorismo. Nada diferente disso. Pode perguntar. Como vocês fazem a ponte de dados não no sistema para o sistema para que a Laura possa analisar? Por exemplo, se uma enfermeira esquecer de alimentar o banco, a Laura não vai poder descartar. Vai. Aí ela vai falar que não está sendo alimentada. Tá. E isso é um risco. A ausência de dados também é uma anomalia. Então, quando você... Só que, por exemplo, ela está conectada direto na máquina do laboratório. Então, a máquina do laboratório está cuspindo o resultado sem restrição nenhuma, sem ninguém estar vendo aquilo. Ela está pegando. Então, ela acabou de pegar os dados do paciente, os leucócitos, né, as plaquetas e o volume. E está aqui. E já viu que está errado. Quando ela vê que estava errado, ela vai lá nos dados vitais para pegar os dados vitais do paciente. Se não existir aquilo, ela faz aquilo que eu comentei com o André. Ela vai procurar, daí ela vai provocar aquele time. Uma coisa que aconteceu muito legal, por exemplo, no primeiro posto, é que as enfermeiras disseram que elas não querem deixar a Laura ansiosa. O tempo médio de input de dados naquele posto era de 3 horas e 20. Né? De 3 horas e 20, assim, entre uma situação ou outra. Hoje está acontecendo em 32 minutos. Porque elas vão no quarto, pegam a informação, sentam no sistema delas e imputam. Porque elas sabem que é aquilo que atualiza os dados do robô.
Então isso acabou provocando uma condição. Elas estão questionando, elas estão pedindo para a gerência mais computador, mais máquina, porque esses dias disse que deu um congestionamento numa das máquinas lá. Tinha o pessoal da manutenção imputando não sei o que, a menina falou, eu preciso pôr dado de um paciente, dá licença, depois você põe. Tocou o cara da manutenção para usar a máquina. E tá certo, ela tem prioridade sim, porque tem questão do paciente. Sem briga nenhuma, ninguém ficou ofendido com ninguém. Porque o cara também entende. Se o cara bronquear, fala, não, tá lá, ó, eu preciso atualizar ali, ó, é meu quarto, eu preciso disso. Então, isso também acaba... Isso é uma coisa que a gente não colocou na prancheta, a gente não projetou isso, não planejou, a gente sabia que era um problema. E é por isso que o robô também faz essa análise da ausência de dados. Respondi? Sim. Por exemplo, vamos pegar o caso da UTI. Né? UTI é para ser o lugar mais high-tech do hospital. A primeira visita que eu fiz na UTI geral, tinha um painel mostrando os dados vitais dos pacientes. Aí tinha um paciente que estava com arritmia cardíaca. O cara estava com arritmia cardíaca. Estava o alarme vermelhão da arritmia cardíaca. Aí eu perguntei, tá tudo bem com esse cara? Não, tá tudo bem, é que o sensor está desconectado. Como tá tudo bem, cara? Eu nem sei se tá tudo bem. Não, tá tudo bem com ele. Aí eu resolvi só dar mais uma analisadinha. Bom, provavelmente o registro que está lá no sistema, que faz o endpoint com o TASI, deve estar lá, né? Defeito de sensor. Quando eu vou visitar o histórico, está lá o histórico do paciente com arritmia cardíaca. Ou seja, o que estava sendo gravado no banco era diferente do que estava acontecendo no modus operandi. Certo? E nós estamos falando de sistema. Existe condição de automatizar as coisas? Existe, mas a gente está falando de device, né? A gente vai ter que sair por uma linha de device que depende de mais coisas. Por exemplo, IoT é mais interessante. Nós fizemos IoT com a máquina do laboratório. No modus operandi convencional, o que acontecia? Todo mundo entendia que era um M2M. Saía da máquina direto para o servidor. Na hora que nós estávamos fazendo a validação, e nós fizemos essa validação pela Laura, isso que é interessante. A Laura estava devolvendo, a gente precisava dos dados dos exames. Quando ela estava devolvendo algo quebrado que parecia um arquivo proprietário. Pô, mas peraí, como assim arquivo proprietário? Né? Como que tem uma imagem dentro de um banco de resultados de exame, como que isso está escrito em outro lugar? Aí a gente começou a investigar um pouco mais, descobriu que era um PDF que era gravado dentro do banco. Por quê? Não é M2M, é M2C to M. Ele saía da máquina com a parte dos exames concluídos, passava na mão de um bioquímico, né, de um biomédico, e esse biomédico imputava os outros dados dentro do TASI. Só que os dados que nós precisávamos eram só os que saíam da máquina, que não precisam da validação do profissional. Então nós fizemos o quê? Uma interface direto com a máquina, usando recursos e tecnologias de IoT. Então a Laura está conseguindo um ganho no Nossa Senhora das Graças de mais de 4 horas, considerando o tempo do modus operandi convencional. Porque ela pega direto do laboratório. E isso dá para automatizar. A ideia nossa é o que já está automatizado, potencializar. Se a gente tiver que pensar num conceito novo de automatização, a gente vai entrar em alguns problemas, e são problemas financeiros, que talvez dificultem muito para acontecer. Eu acho que com o tempo vai rolar. Com o tempo a gente vai conseguir automatizar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos pensando em tirar a prancheta de papel e criar a prancheta eletrônica. Então, nós estamos montando um MVP, que vai ser um coletor de dados, igual esse tem em restaurante, via Bluetooth normal, onde a enfermeira está com ele no bolso. Tudo bem. Pô, duas coisas que podem rolar. A primeira é, tocou o leito que ela está cuidando, vibra no bolso dela. Ela acabou de ser notificado, de uma forma simples, que o leito dela vibrou, porque está aparecendo no painel. A outra vantagem é que quando ela chegar na beira-leito, ela vai lá e imputa os dados que ela vai escrever, e daí ela vai lá no TASI e lança direto nesse device, e daí, a partir disso, a Laura faz a implementação. Isso é algo que a gente já está estudando para implementar. Agora pense, se o posto, mesmo com poucos computadores, conseguiu baixar de 3 horas e 20 para 32 minutos, será que a gente precisa de um device? As pessoas estão motivadas. Então a gente precisa dar potência no que elas já sabem usar e não criar recursos novos. Quando você parte dessa linha de que o cara precisa ser potencializado e não ser reeducado, ou ser recondicionado, ou ser reprocessado, a gente consegue puxar desafios mais práticos. Então, a gente está chegando à conclusão que talvez precise do device, mas não em todos os postos, entende? Automatização em todos os postos. Não sei se deu para responder. Acho que, pelo estudo, parabéns, deve ser um negócio que você ouve com frequência. Né? A história, a gente acreditar que no
tem problema grande o suficiente que a gente possa superar, né? Nessa jornada aí, qual foi a maior dificuldade assim, que você encarou e pensou, putz, acho que agora eu não consigo? Você diz do projeto ou da minha situação pessoal? Essa jornada toda aí. As duas coisas se confundem um pouco. Assim, profissional misturou porque, na verdade, assim, meu pai achou que eu estava usando drogas. E uma hora eu disse assim, só pode. Porque, cara, eu tinha uma média salarial de 20 mil reais por mês, né, por causa dos projetos. Aí você vê o cara vendendo a casa, primeiro o cara se separando, depois o cara vendendo a casa, depois o cara vendendo o carro, depois o cara se mudando, depois o cara devendo, depois o cara... Pô, daí o cara recusando o trabalho, o cara ficando internado em casa 2, 3 meses sem ligar pra ninguém, sem responder nada. Automaticamente a minha família começou a entrar no circuito e falou, tem alguma coisa muito ruim acontecendo aqui. Porque ninguém estava entendendo o que estava sendo construído por fora. O desafio maior, eu acho que de qualquer coisa que você queira inovar, é que você às vezes precisa da aceitação dos outros. Sabe? Talvez a melhor coisa que aconteceu para mim, desculpe o termo que eu vou usar, foi dado um foda-se para a aceitação dos outros. Sabe? Tipo, eu não estou nem aí do que você acha. Eu tenho uma meta para cumprir. Né? Então, esse desafio que você faz pessoalmente, que você não precisa ficar debaixo do que os outros estão achando. E quando eu estou falando dos outros, estou falando do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha ex-mulher, entendeu? Várias pessoas que você quer que olhem para isso e falem, sabe? Hoje escutar parabéns é legal, a gente tem 3 prêmios pendurados. Mas você escutar, pô, você tá louco, você tá fazendo merda. Do teu pai há 3 anos atrás, porque você precisava do carro emprestado, falou, não, eu quero saber o que você está fazendo com o teu dinheiro, entendeu? Isso é o desafio de tudo, e daí mistura em tudo, porque às vezes você não está disposto a ganhar menos num trabalho, às vezes você não está disposto a fazer umas férias sabatinas para você poder mexer na tua espiritualidade, você poder mexer na tua estrutura como ser humano. Às vezes você não está disposto a dar um foda-se pro teu trabalho e ficar com os teus filhos no final de semana, porque você precisa muito agradar alguém. E esse alguém que você está agradando não é você mesmo. Entende? Quando você trabalha por perdas desse jeito, quando você, por exemplo, eu tenho uma amiga minha que fala assim, Jacques, por que você não faz promessas? Porque eu cumpro elas. Eu simplesmente cumpro as minhas promessas. Eu fiz uma promessa para minha filha na beira de um leito, na beira de um túmulo. E isso está acontecendo. Então, quando você começa a sincronizar a tua vida pessoal com a tua vida profissional, você vai primeiro olhar para você, para aquilo que você quer, para aquilo que você precisa fazer. E a partir disso, todas as outras coisas vão acontecendo. E daí a gente pode entrar em toda a pira que tem por trás disso. Mas sim, o universo conspira a favor, independente do que você está fazendo. A única coisa é que você tem que ter um pouquinho de coragem para olhar ele de frente, e ele é meio grande, você está entendendo? Olhar ele de frente e falar, eu vou fazer. Eu vou fazer. Não importa o que aconteça, eu vou fazer. Então eu acho que o desafio maior está em justamente fazer essa quebra. Eu não estou aqui para agradar o meu pai, não estou aqui para agradar minha mãe, minha mulher, minha ex-mulher, meu filho. Eu estou aqui para agradar o que eu combinei com alguém. Eu vou fazer isso. O meu maior desafio foi esse. Isso que pesou muito e que provocou bastante. Porque as outras coisas, cara, depois que você cai dessa determinada situação, você começa a dar, não estou nem aí mais para isso, e andando normal. Mas isso que tem esse endpoint pessoal ali, com o que as pessoas esperam de você, isso é ruim. É legal, gostei disso. Obrigado. Gostaria de saber, se você puder falar, claro, quais foram as tecnologias usadas na Laura e quais foram os desafios, quais linguagens que você utilizou e quais problemas que você teve em utilizar essa linguagem e por que a escolha dela? Estamos tendo, né? O Core é R-Python e os microserviços são Poly. Né? Nós temos vários, nós temos desde PHP até Angular. Tem de tudo, depende do serviço, de como está fazendo. Por exemplo, nós temos uma ferramenta que é baseada no Histrix do OSS Netflix. É um sistema que é feito em Angular, que fica vasculhando todos os códigos para saber onde tem erro. Por sinal, aconteceu uma coisa bem interessante esse dia. Ele devolveu uma série de código para a gente que ele não interpretou o que estava escrito no meio. O que aconteceu é que o programador, o code, estava digitando os negócios, ele precisou fazer uma anotação de um suporte. Aí ele colocou um comment no meio do código. Mais ou menos tipo, o cara pôs a lista de compra dele no meio do código ali. E a gente nunca ia descobrir isso. A gente descobriu porque está usando uma tecnologia paralela que não tinha nada a ver com essa. Porque o código estava sendo feito em Python e o Histrix em Angular. Então você precisa desse endpoint. O que faz o endpoint é o R-Python. Né? O R-Python é a melhor opção. Qual é o problema? A documentação disso é horrível. Né?
Não existe nenhuma publicação, por exemplo, na comunidade Open, que mostre resultados entregues de Python. A galera tem tudo achismo. Ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por exemplo, nós enfrentamos recentemente um problema no CRSF Token, que é o sistema de segurança. Cara, foi infernal resolver isso. Nós quebramos a cabeça demais. A gente pegou ajuda de mentores aqui de Machine Learning aqui do Curitiba, a gente teve que ir para fora. Esse foi um dia que a gente teve que ir para fora. O Cris teve que falar com os professores de Lyon e falar, cara, como que eu resolvo isso? Mas achamos a solução. Porque na comunidade não tem ninguém que entregue a solução. A pessoa só está trabalhando com opções. Então você fica na tentativa e erro para ver se rola. Essa é a grande dificuldade. Um pouco disso foi o estudo, né, cara? A gente perdeu aí, nosso time ficou 3 meses parado estudando, cara. Estudando coisa para danar, porque tem pouca coisa. E esse estudo tem que sair um pouco da curva de tecnicia, tem que ir um pouco na filosofia de robótica. Por exemplo, um cara que ajudou muito na construção do machine learning básico foi um cara chamado Broken, Brookler, que ele escreveu um livro chamado Intelligence, aonde, cara, se você ler, parece um romance de inteligência artificial, mas o cara coloca cada desafio com relação à metodologia que a gente trouxe muito para a produção dos endpoints. Então, tem que sair um pouco dessa curva, né? Não só se basear na tecnologia. Mas, resumindo, RPython, e dentro dos agnósticos nós estamos com ele, várias tecnologias. E o banco de dados é poliglota. Na base ele é pro Postgres, SQL, né? Ele é relacional, e nos microserviços ele é MongoDB não relacional. Cara, qual que é o próximo passo da Laura? Vixe, deixa eu pensar. Né? Assim, o próximo passo é escalar para os outros 9 hospitais de Curitiba. Né? A gente vai fechar o cluster. A gente já está alinhando isso. Nós tivemos uma reunião com o Grupo Marista. O Grupo Marista vai ajudar a gente nesse sentido, justamente para subir. Nós estamos lançando uma campanha de crowdfunding agora, que é para todo mundo ajudar, não é só botar nas costas de alguém. O nome da campanha é O Sonho de Laura. O Sonho de Laura. Então vai ser pelo Kikante, todo mundo pode participar. E nós vamos construir um painel de 2.000 metros, porque ele vai ser colocado partes desses painéis em cada um dos hospitais que vão estar recebendo a Laura, dos 2.000 hospitais filantrópicos do Brasil. E lá vai estar o nome das pessoas que ajudaram a financiar isso. Então, a empresa que está fazendo a campanha é a Blue, ela está fazendo em pro bono. O desenhista, está sendo feito um desenho da história muito legal, que é o Algoritmo da Vida. Nós gravamos uma matéria ontem com a RPC. A princípio ia ser uma matéria normal. Aí o grupo da rede achou legal a história e mandou a Dulcineia Novaes. Isso é bacana, você mandou a Dulcineia Novaes, que as pessoas estão pensando, né? No mínimo vai estar lá com o Cunha, né? Dulcineia Novaes, a hora vai estar ali pau a pau. Isso já deu uma boa empolgada. Nós tivemos 2 horas de briefing com a Dulcineia Novaes. Ela ficou encantada com o projeto. Ela chegou dentro da RPC e falou, a gente tem que levar isso porque esses caras precisam pôr em 2.000 hospitais. Então, a gente pensar que um jornalista que quer só fazer matéria acabou entrando no sonho de Laura para poder divulgar isso, quer dizer que a parada tem um peso legal e tem gente a mais do que nós trabalhando nisso, né? Então, o próximo passo é cluster de Curitiba, cluster do Paraná e daí propagar. A gente está alinhando com quem vai definir isso é a FEMIPA e a CMB, né? Nós já sabemos que o próximo hospital, que foi uma coisa que eu pedi, o próximo hospital que vai receber a Laura em Curitiba é a Santa Casa. Eu não sei vocês, mas eu tenho um carinho muito pessoal pela Santa Casa. A Santa Casa é a história da medicina no Brasil, porque a medicina também começou aqui em Curitiba, começou pela Santa Casa, e cara, nós temos um fator muito interessante em cima disso. Quem fundou a Santa Casa em Curitiba foi a mulher do conde do Barão de Serra Azul. Tá? A história toda, quem fundou a Santa Casa foi ela. E ela fundou porque aos 17 anos de idade, quando ela começou a se relacionar com o Barão, e ele era mais velho que ela, ele falava que o que ele mais queria para essa nova colônia era trazer os cientistas da saúde. Depois que ele foi morto pelo país que ele defendeu, que ele trouxe, ela colocou como objetivo de vida dela trazer isso para Curitiba. E foi o que ela fez. A primeira casa que foi fundada, que não é onde está, foi num terreno dela, foi numa casa dela, ela que reuniu. Depois disso, foi no terreno da família, junto com a família do André de Barros, que é onde está a atual Santa Casa. Então, muito da nossa história da saúde de Curitiba está na Santa Casa. Eu apresentei isso para a FEMIPA gostou da ideia, então a próxima que vai receber a Laura vai ser a Santa Casa, e lá é mais desafiador, porque lá eles não tem dinheiro para nada. Assim. Mas aí o Grupo Marista está entrando a apoiar e vai ser um troço bacana nesse sentido. Então, o próximo passo é esse. A gente vai divulgar, daí a gente até divide com vocês. Se vocês quiserem curtir, acompanhar o que está acontecendo, pode procurar a nossa page no Facebook, facebook.com/sonho de Laura. Lá a gente está atualizando tudo e
Talvez a gente saia no Fantástico, então fica mais fácil. Bom, Parabéns. obrigada. Obrigado.